Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará o prazer de nos assistir. Estamos iniciando mais um grupo de estudo, Tempo de Despertar o Ser. Bom dia, Marcelo, bom dia, Sebastião. Bom dia, Adriana, bom dia a todos aí. Que nós possamos mais um dia aí aproveitar o conhecimento e vivenciá-los amanhã, né? Aprender Amém. hoje para vivenciar amanhã. Excelente dia de paz, de luz e prosperidade a todos, tanto desse plano quanto de todos os planos da criação. Que assim seja, que todos os planos da criação estejam envoltos conosco nesse momento, aonde estamos, concluindo a obra, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Para você que não conhece esse grupo de estudo é aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há mais de 10 anos, desde 2010, então 14 anos que nós estamos aí na lida do conhecimento, da busca do entendimento, de como nos autoconhecermos, de como a gente pode fazer essa viagem interior, tão forte dentro do Espiritismo, que o Espiritismo traz para nós essa mensagem de amor e de luz e consoladora, através do autoconhecimento, autodescobrimento, que é isso que nos apontam todos os autores que vêm trabalhando na psique espiritual. E Sebastião Camargo traz à luz de várias obras que já buscam isso, como Pietro Baldi, Ramatiz, Miramês, Joana de Ângeles, aí a mais famosa de todos, porque ela está com Divaldo Pereira Franco, então foi tendo uma fama maior que os demais, mas não que os outros autores não estão tocando no mesmo ponto. Hermance Dufour, que são outros espíritos que sempre estão aí trazendo. Dentro da obra de Kardec, você que estuda, você que lê, você vai ver lá mensagens que se voltam a este autoconhecimento, como Santo Agostinho. E nesse capítulo 10, do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, onde temos a honra de ter o autor aqui conosco, Sebastião Camargo, ele trabalha a autoiluminação num dos itens, Então, nós hoje vamos falar mais profundamente e aprofundarmos o que já viemos estudando, quem acompanha o estudo, sobre essa luz que é dentro de nós, Como que a gente se autoilumina, como que a gente pode trazer em nós essa essência divina que eu creio, todos nós temos, Todos nós estamos a caminho dessa luz, todos nós estamos em busca de ser anjo, todos nós queremos a felicidade e ser feliz, A gente sabe que vai exigir de nós uma responsabilidade, como ensina Sebastião Camargo, Então, para ser feliz, é preciso ser livre. Só é livre quem assume as responsabilidades. Então, temos que assumir a nossa existência, assumir o nosso papel, para que nós possamos realmente sublimar em nós tudo aquilo que não está iluminado, Trazer a luz. Por isso que na Gênesis discute, o mal existe? Será que o mal existe? Então, são questões que vêm à nossa mente, porque às vezes a gente dá muita força, achando que há algo muito forte como o mal. Será que o mal existe? O mal não existe, E isso nós temos certeza. O que há é ignorância, É falta de luz, é isso que há. Então, vamos lá trabalhar nesse sentido para que nós possamos trazer esses impulsos interiores e exteriorizar a nossa alma reluzente que é, conforme vamos crescendo, apropriando, desde o momento que fomos átomos, viemos trazendo várias bagagens aí, nós podemos sim trazer a nossa luz. Nessa perspectiva, iniciamos os estudos de hoje. Não sei se Sebastião Camargo quer trazer uma retrô do que ele explicou na semana passada,
E aí a gente dá continuidade à leitura, ou se Marcelo pode iniciar a leitura aí. Ou o Marcelo fazer a síntese, né? Também, desculpa, É desculpa. porque ele fica escondendo o ouro, né? Então nós damos a chance para ele fazer alguma coisa e depois a gente pode fazer algum complemento e depois ele vai para a leitura. Cabeça muito fraca ainda, né? Para mim fazer esse tipo de coisa, eu teria que ter relido o texto para poder lembrar. Então vamos ficar só aqui, quase que no finalzinho aqui, Marcelo. Ó. Quando uma 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. 1% é pouco, não é? Acho que dá para nos esforçar. E dentro desse 1%, André Luiz, ou melhor, Emmanuel, na obra Fonte Viva, dá-nos ainda mais um motivo para se esforçar. Ele fala que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre. Ele não disse se é fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, moral ou espiritualmente. Ele disse progride sempre, eu acredito que em todos os sentidos. E além de progredir, encontra dentro de si 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Só que ele já havia dito que encontra-se no íntimo de cada ser, ou no fundo de cada mente, uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando trabalho. Então basta criarmos a ambiência. Então, de nossa parte, reconhecer o tamanho de nossa ignorância e permitir que a nossa luz brilhe. Para que a nossa luz possa brilhar, basta lembrar de Jesus em relação à jovem hemorroísta, ou que sangrava há 12 anos. Eu senti desprender de mim virtudes. Alguém me tocou. Então, se eu conseguir tocar com a minha sinceridade, com a minha busca de melhoria, alguém que está no degrau de cima, que pode ser a minha consciência ou outras, com certeza eu recebo esse foco de luz, essa fecundação de planos mais sutis, e me dá um impulso como o raio de sol o faz em relação aos vegetais ou à vida de modo geral. Porque quando Joana de Ângeles nos ensina a buscar no íntimo a solução para o agora, e não buscar nos outros. Se eu não encontrar em mim, aí Miramês afirma, a nossa mente tem autoridade e autorização para buscar em outras mentes. Por isso, muitos pensam que é só encontrar o eu profundo, já estou pronto. Não. Até onde me consta, no festim de núpcias, quem o acessava não iluminava-se, tanto que alguém foi retirado de lá. Alguém precisa vestir a roupa nupcial para lá estar. Então, para avançarmos esse degrau e lá permanecermos, precisamos ter os nossos valores ampliados, porque do contrário não suportaremos a luz de lá. Então nós vamos adequando o nosso mundo mental, psíquico, emocional, moral e espiritual a viver expressando essa luz. Porque inicialmente nós vamos falar de amor. Estamos expressando intuitivamente ou inspirativamente as ondas amorosas de alguém. E até eu costumo dizer, ser bonzinho na casa espírita, principalmente na hora da palestra, tendo Ramatiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, alguém que está às vezes nos inspirando ou falando por nosso intermédio, é covardia. Ser bonzinho lá fora, às vezes sem a presença direta deles, porque eles lançam a semente e agora fica de longe observando se vai vicejar. Por isso, não basta apenas querer,
é necessário e essencial saber e, acima de tudo, viver. Porque o que vai para o nosso subconsciente, conforme Pietro Baldi, não é o conhecimento, mas sim a experiência ou a vivência desse conhecimento. Maravilha, né? Exatamente, né? Nada como a prática, né? Então, na academia há uma discussão sobre isso, né? O teórico e o prático. Na academia que eu falo, a universidade, para a gente ensinar os nossos acadêmicos como que eles vão atuar, e às vezes, né, quem escreve a teoria nem tem a prática, nem é tão firme aquilo que ele condiz, né? E aí o cidadão vai para o mercado de trabalho e não consegue desenvolver aquela teoria porque ela não foi posta em prática. Então, essa discussão da prática e a teoria, em termos morais, né, é isso mesmo. Então, muitos de nós, teólogos, né, muitos de nós já padres, papas, pastores, espiritistas, né, ditos espíritas mais aí famosos, tem a teoria, mas ele não tem a prática, que é o que Sebastião nos ensina todas as vezes que a gente está com ele, né? Como a palavra que não foi vivenciada faz o pessoal da palestra dormir. Né? Então, é o palestrante que faz dormir, não estou falando todos, né? De repente aí você está falando, está falando assim, puxa vida, mas é por aí mesmo, você não atrai, né? As pessoas têm dificuldade. E quando é aquela palestra que a pessoa conta uma vivência dela, a experiência dela, atrai todo mundo, né? Todo mundo fica de olho ali e condiz com o que está dentro dele. Então, a vivência é tudo mesmo para a gente poder trazer em nós esse desenvolvimento moral e espiritual, que é o que nós buscamos aqui. Então, vamos lá, Marcelo, já que você se redimiu da fala, fica escondendo ouro, então vamos lá à leitura. Não, eu só fui o médium dele. Quem falou foi ele. Só fui o microfone. Vamos lembrar só 2 casos de prática e teoria? Vamos. Jean-Jacques Rousseau foi um dos maiores pensadores do século XVIII, conforme a história, e criou a teoria. A criança, o ser humano, já nasce livre. Ele só precisa da educação física, psíquica, moral, espiritual. E criou a teoria para essa educação, só que não conseguiu aplicá-la nem nos seus filhos. Para os seus filhos, ele pôs no internato. Agora, para os filhos dos outros, mas parece que no século seguinte, ou bem mais tarde, outro Jean, agora o Henrique Pestalozzi. Esse não só afirmara, ele era o próprio conhecimento vivenciado. Tanto que ele normalmente não dava ensino como nós fazemos, passar na lousa, ele entrava na consciência do educando e trazia o conteúdo para fora, já que educar é fazer emergir do ser o conhecimento que ele já tem. E como afirmou Richard Bach, então educar, ou melhor, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Agora, aprender é recordar o que sabemos. Agora, é fazer é demonstrar que nós sabemos. E na sequência, após Jean Henrique trazer à tona o que o aluno já possuía, ele levava-o ao encontro da natureza, para buscar o restante da instrução na natureza. Então, nós temos um exemplo teórico que tem o seu valor, que valeu quando alguém o colocou em prática, e temos o exemplo vivo, que foi considerado, ele recebeu o prêmio à época de o maior educador da humanidade, Jean Henrique Pestalozzi. E Kardec não era tolo, ele foi estudar com o que tinha de melhor. E com certeza ele despertou a sua consciência estudando com esse grande mestre e com certeza tornou-se um mestre também.
Maravilha, né? Esse é o caminho, né? É uma mão que a gente dá para o outro, né? Então, Kardec precisou passar pela escola, né, do Pestalozzi, e também para trazer toda a metodologia que ele trouxe para despertar a nossa consciência. Ele precisava disso, né? Talvez ele até fazia parte do grupo que ia desenvolver isso, né? Mas também para mostrar o exemplo, assim como Cristo, né, foi até João Batista. Havia necessidade de ir até João Batista, daquela prática, daquele ato, para nossa compreensão, havia necessidade, né, Sebastião? Senão não teria necessidade dele ter feito aquela prática, mas era para mostrar algo para a humanidade, né? Então, para nós, sempre o exemplo prático, né, de tudo. Eu acho que o prático é fundamental para você provar realmente aquela teoria que está sendo desenvolvida e, acima de tudo, a verdade, né? Então, a verdade é na vivência. Não tem outro caminho de expressarmos a verdade pela fala apenas, né? Ou teoricamente, mas sim vivê-la, né? E a verdade da moral vai estar na nossa vivência. Adorei. Sigamos. Pode falar. Ainda um pouquinho. Vamos lembrar só um detalhe. Lá com Jean-Henrique Pestalozzi, embora ele fosse esse fenômeno, parece que ele não conhecia tão profundamente o que nós chamamos hoje de mundo espiritual. Porque Kardec, o que ele aprendeu por lá, ele disse: esse negócio de espírito, isso é coisa de desocupado. Mais tarde ele foi perceber que não era bem assim. Ou Pestalozzi, medindo o tamanho consciencial de cada um, não jogava pérolas aos porcos. Fantástico. Então vamos lá. Ao acionarmos os agentes transformadores das causas conflitantes, pequenas entidades sairão do campo mental em forma de nutrientes ou de hormônios de variadas ordens, traduzindo-se em mensagens reorganizadoras das funções psicofísicas ou, em princípios revitalizadores dos veículos de manifestação da consciência. Esse manancial de forças vivas e atuantes, idealizado e edificado no campo da imaginação e da inteligência, viajará pelo veículo de manifestação da mente, o perispírito, MOB, dimensão condensadora da energia, aportando no universo físico como força reorganizadora, mensageiros químicos ou hormônios, ou substância revitalizadora, princípios vitais. No decorrer desse trajeto, da mente ao físico, essas forças vivas e atuantes realizam um trabalho de valor incalculável de orientação, especialização, promoção e sublimação de todos os estados conscienciais existentes no percurso. Após a conclusão do trabalho no universo biológico, empreendem a viagem de retorno ao ponto de origem, no espaço-nave perispiritual, corpo espiritual, dimensão ascensional, em direção à mente, em forma de agentes construtores e condutores das futuras realidades, ou seja, sairão do universo mental como alunos obedientes e retornarão como professores conscientes. Primeiro obedecem e assimilam os conhecimentos, posteriormente idealizam e presidem a formação e o enriquecimento de novos elementos. Essa vasta rede de potenciais, partindo da consciência em busca de novos aprendizados e retornando ao universo mental mais esclarecido, segue evolucionando na direção da consciência, onde será incorporada em forma de virtudes, partes integrantes e indissociados do Cristo e do Deus interno, ampliando o seu espaço geográfico e as luzes do entendimento.
Até aí, Sebastião, tem muita coisa. Acredito que já tem bastante material aí para trabalhar. Hein? Pode começar, Marcelo. Marcelo começa agora ele já leu, né? Que foi que precisava ter lido o texto antes. Agora ele leu. Agora ele vai ficar todo inspirado, hein? Vocês estão jogando sujo. Faz o desenho mental que você dá conta. Tá jogando sujo. Estamos contigo aqui, estamos na torcida. Nós enviamos esses seres para o seu universo aqui, se for o caso. Aqui ele faz Sebastião faz uma revisão, né, de como é o processo de desenvolvimento, né, do processo de aprendizado, né? Aí ele exemplifica aqui na questão, por exemplo, dos hormônios, né? Que eles vêm da mente, né? Do perispírito, como ainda, assim, ingênuos e aprendizes, passam pelo corpo, se desenvolvem, aprendem, vivenciam, né? As realidades do próprio corpo e depois voltam novamente às dimensões superiores, né? Já com a experiência, né? Que então até o momento eles não detinham, né? Agora, como esses hormônios vão adquirir essas experiências, aí eu acredito que ainda preciso refletir sobre, tipo assim, eu entendo que, tipo, sei lá, uma testosterona é um hormônio, ela a ordem vem do espírito, né, para desenvolver, em alguma forma, ela chega no perispírito, é criada no corpo físico, ela gera reações e ações naturais no corpo físico, e essas ações e reações têm consequências, e acho que essas consequências geram um aprendizado, né, positivo ou negativo, dependendo do fluxo energético que ela criou. Então, se às vezes essa testosterona incentivou ações negativas, vai ter gerado, sei lá, vamos dizer assim, sentimentos negativos, né? Então, nós temos as experiências negativas aí que vão trazer, como diz, a experiência, né? Pelo menos a experiência nos diz o que não fazer, né? Experiências negativas. E se essa testosterona ela foi infundida de outros sentimentos, por exemplo, o amor, como se é um amor ao cônjuge ou alguma coisa assim, ela vai atrair energias positivas e vai ter também suas experiências nesse sentido, né? Então vai ter as suas como eles chamam? Que é como é reforçado uma ação, né? Quando um determinado, como falar assim, punição e incentivo, né? Então, quando nós temos nossas ações geram ações positivas, né? Nós estamos incentivando aquela ação e aquilo se torna uma experiência positiva que provavelmente, com um aprendizado, né? Nós repetiremos ele mais vezes, né? Claro, fugi bastante do conceito, mas é mais ou menos a interpretação que eu consegui ter do problema. Bom, eu vou acrescentar pouca coisa, como ele colocou, né, o Marcelo, a viagem da testosterona, né, e como que esses hormônios, são questões que eu tenho, Sebastião, e aí você pode nos esclarecer, se a gente pudesse vincular, né, cada hormônio ao tipo de pensamento, emoção e criação ou criação que ele é capaz, né, de fazer dentro do universo humano, né? Tanto o MOB, né? O perispírito, como o físico mesmo, que ali tem as reações químicas palpáveis que a gente pode sentir, experienciar. E eu vejo, né, hoje muitas pessoas com problemas hormonais, e aí a gente fica assim preocupado, né? Tem a ver com alimentação, mas aqui pela fala, é o pensamento e o pensar e o idealizar do espírito que leva a funções desreguladoras e funções reguladoras.
funções que vão equilibrar o processo, né, na criação, ou funções que vão desequilibrar. Bom, ele falou de um hormônio específico, testosterona. A viagem desse hormônio no nosso campo físico, né, na reação química, comandado pelo espírito, o espírito que está comandando na sua ideação, na sua imaginação, ele que vai transferir, né, a esse ente hormônio o que ele vai agregar. Então, dependendo da qualificação do pensamento, é que vai agregar algo de bom ou ruim. Ele viajou, ele teve uma má experiência, surtiu resultados não muito bons, né? Desequilíbrios mesmo. Aí, por exemplo, quando gera uma doença, vou colocar em tese, um câncer, né? Gera uma doença. Eu estou resgatando esse hormônio que eu acabei de liberar erradamente, porque ele desequilibrou campos celulares. Se posso entender dessa forma? Porque quando ele caminha bem, né? E aí ele falou do amor do cônjuge, e pode gerar uma nova vida, né? Um filho, uma filha. Então ele teve um resultado final positivo para o que ele veio e que ele foi criado por Deus para isso no nosso corpo físico. Mas a condução é nossa. Exatamente isso, o nosso pensamento, o nosso bem-querer, a nossa vontade de que as coisas deem certo, né? Então, nesse nível consciencial hormonal, né, é possível fazer equilíbrios e desequilíbrios psico-orgânicos, é isso? Vamos lá. André Luiz, num dado momento, ele compara o nosso país com o espírito, dizendo que no Palácio do Planalto estaria o centro de controle, que em tese quem gerencia o país seria o executivo. Então estaria ali a mente e o coordenador da própria mente. Mas, ao mesmo tempo, no parlamento redige leis. E tem alguém que deveria ser o guardião dessa lei, que é outro departamento no espírito. Então, esses 3 departamentos correlacionados. Mas quando esse departamento, que é responsável por ser o guardião das leis, corrompe as próprias leis? Nós estamos vendo isso no país. Agora esquece o país e fica aqui dentro. Na lição 158 da obra Pão Nosso de Emmanuel, o governo interno, ele fala isso, que existe esse parlamento íntimo e existe ainda ministérios dentro de nós. E para André Luiz, os ministérios são chakras. Os estados são sistemas do corpo. As cidades são os órgãos e as células são os cidadãos. Então, se existem leis e alguém que é o guardião dessa lei, e em nosso caso, sabemos que temos 3 níveis de inteligência. Agora esquece lá o parlamento ou os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós temos 3 níveis de inteligência, não temos? A inteligência intelectiva, que em tese seria responsável pela elaboração do que deveríamos fazer. Porque dependendo do seu jaez, do seu tamanho, da sua evolução, ela tem um poder imaginativo para minuciar toda essa prática daquilo que se pretende. E, ao mesmo tempo, a inteligência emocional vai colocar isso na prática, que é o exercício da afetividade. E a inteligência espiritual vai determinar a ética nesses comportamentos. E a resultante das 3 chamamos de virtudes.
leis. E quando vamos pensar, vamos expressar uma dessas virtudes, que segundo Miramês, o que você quer encarnar? A paciência, a gentileza, a doçura ou a ferocidade? Se for a ferocidade, vai terminar aqui como uma lei nós chamamos de adrenalina, um hormônio. O hormônio testosterona, a primeira vez que eu vi, eu quase desencarnei de alegria. Porque tem uma fotografia, um dos seminários que nós passamos, que ele surge de dentro de um músculo. E tem forma, uma forma de mandala, uma coisa mais encantadora que eu percebi. Então, quando vemos que todos os seres físicos transformam em seres psíquicos, na visão de André Luiz, de Pietro Baldi, de Joana de Ângeles, de Hernani Guimarães Andrade, de incontáveis autores, e agora só desce quem subiu. Se para nós outros Jesus é a lei, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Quando nós imitamos essa lei, com certeza vamos estar sob o amparo da lei. Porque é assim que funciona. Na sociedade, quando eu respeito as leis me protegem. Mas quando eu violo as próprias leis me punem. Pelo menos até onde me consta, é assim que funciona no mundo físico. Mas para o Cristo, ele diz que a lei não é de punição, mas de reparação. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ao mesmo tempo que ele mostra que o físico transforma-se em psi, ele fala que os hormônios, todos os hormônios, nascem dos pensamentos e dos sentimentos. E quando eu começo a pensar em algo nobre, para criar a condição para encarnar uma virtude, porque a mente vai criar a forma por intermédio da inteligência, do poder imaginativo, dos desejos, do pensamento, consultando as memórias, para ser incorporado nesse pensamento um sentimento qualquer, uma emoção, um planejamento superior ou não. Se for negativo, virá do inconsciente. Se for algo mais grosseiro, mais egoísta, mais orgulhoso. Se for algo mais altruísta, mais humilde, virá da superconsciência. Se só desce quem subiu, quem comigo não se ajunta, vai espalhar. E o espalhar é o que chamamos de doença, ou doenças. Porque imagine vocês, Leon Denis, a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Agora, Joana de Ângeles, esse pensamento sem lapso de tempo reflete em todo o citoplasma da célula. Citoplasma é o que nós chamamos de tudo que está dentro da membrana, fora do núcleo, onde está o DNA. Mas atinge, segundo a mesma autora, o DNA também. E pode matar as possibilidades desse cronograma organizacional das células, gerando vírus, vibriões psíquicos e destruir o DNA. Mas pode também, se for o pensamento positivo, criar fótons, partículas de amor tornado visível, partículas de equilíbrio, e reconstruir os códigos, às vezes antes corrompidos ou apagados. E com isso restabelecer não apenas o comportamento que nós chamamos de fenótipo, mas mudar também a causa do desequilíbrio que nós chamamos de genótipo. Então, de modo que nós estamos criando uma lei para melhorar uma condição. No caso desse item,
o papel da consciência desperta por intermédio da sua alta, ou mostrando na prática a sua autoiluminação, o processo dessa na vivência. Então, se eu sou afeito à obediência dessas leis interiores, a cada dia eu vou ter projeto de mais e melhor, mais harmonia, mais equilíbrio, mais paz, mais saúde, e melhor nisso, naquilo outro. Porque quando começamos a aceitar os convites do meio, que são muitos, e nós esquecemos desse Senhor interno e ficamos com o externo, aí é onde nós começamos a corromper as leis. Se olhar para o nosso país e olhar para esse guardião das leis que está corrompendo-as, alguém os corromperou. Que parece que a instituição não tem nada a ver com isso. Todos os elementos, os componentes dessa instituição, até agora, parece que estão fora do prumo, mas dentro de nós. Como trazer isso para o prumo outra vez? Tomar ciência e adquirir consciência. Leon Denis mostra um método simples. Ele fala, tem alguns meios. Pode ser pela filosofia, que é pelo estudo, pela ciência, o mecanismo de comprovação, ou pela introspecção, que é o método mais seguro, o exame de consciência. E quando eu examino a minha consciência, eu vou ver ou perceber onde houve a desistência do nobre, que me daria prazeres eternos, para ficar com o menos nobre, que me dá prazeres ilusórios e transitórios. E quando caímos em si, que foi o caso de Saulo, e depois recobrando a sua essência, Paulo, e ela retorna ao comando de sua consciência, com certeza essas leis antes corrompidas, esses códigos de DNA antes desordenados, agora voltam ao seu estado original, de harmonia. E nós percebemos isso em vários seres. Imagine João, o evangelista. Antes, prostituto, arruaceiro, fazia chacota com mendigo em praça pública, foi para a guerra. E, de repente, ao ler algo que ele estava, parecia um evangelho, ele cai em si. E, a partir daí, chega onde chegou, como nós sabemos. Ou o caso de Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica, e sua mãe não desistiu dele, orando todos os dias, quase o tempo todo, até que ele caísse também em si e recobrasse a consciência. Reconectar, que é o que nós falamos. É o religare. Esse religare não é para nos ligar a Deus, o cósmico, porque dele não saímos, não tem como se desligar dele. É para religar nós, a personalidade, com a nossa essência consciencial. E não é com religião rótulo, é com religião vivida, que é o que chamamos de religiosidade ou espiritualidade. Por isso, se esses hormônios psicobiofísicos são leis criadas na intimidade do sistema endocrínico, mas antes foram planejadas, delineadas no sistema nervoso, antes foram elementos psíquicos no mundo mental, lá no departamento da inteligência, da imaginação, consultando as memórias, acionando os desejos, criando os pensamentos, para incorporar essas leis
esses sentimentos, trazê-los na direção da glândula pineal, que vai repassá-los para os neurotransmissores, e quando esses neurotransmissores se unem, formam os neuropeptídeos, e nesses neuropeptídeos eu crio duas espécies de leis. Leis de equilíbrio, vou criar amor, partículas de equilíbrio, fótons, ou de desequilíbrio, vou criar elétrons, radicais livres, ou os hormônios que corrompem o próprio organismo. Então não é tão difícil. A dor, segundo o que nos consta, é um mecanismo que faz parte da evolução. Tem alguém que até narra assim: Deus não criou a dor. Claro que criou a dor. É um mecanismo de evolução. Se não existisse a dor, imagine o que faríamos até que ela aparecesse. Agora, ele não criou o sofrimento, ele não criou a doença. Porque o que chamamos de dor é quando destonamos da lei, saímos da corrente da vida, segundo Leon Denis. Aí o nosso universo começa a desmanchar. E a dor é quando essas estruturas psicobiofísicas e também morais e espirituais começam a corromper-se ou a decompor-se. Espiritualmente e moralmente, corromper-se. Psíquica, emocional e fisicamente, decompor mesmo, que é o desmanche desse mundo, não apenas do mundo biológico e do mundo perispiritual também. Então não é difícil. Quando a dor me visita, significa que eu saí do prumo, que eu corrompi as leis ou estou sendo corrompido. Por isso, a dor é uma mensageira divina. E existe alguém que respeita em 100% as leis. E às vezes a dor é mais dilacerante ainda. Porque agora é a dor evolução. Agora a dor transformando essas estruturas que resistem, estruturas milenares que estão em nosso inconsciente, que, conforme Pietro Baldi, é a avessa à transformação, que ele chama de misoneísmo. Não quer saber do novo. E nós até, numa cidade aí pelo Brasil afora, Adriana, internautas, Marcelo, tinha um moço que era avesso ao novo. Ele quase nos agrediu quando, numa reunião antes do evento, reunia seus palestrantes para cada um falar da sua vida, de seus projetos e da proposta para o evento. E quando falamos desse despertar de consciência, se não fosse o anfitrião, ele teria me agredido fisicamente. Que isso era absurdo, onde já se viu conversar com os órgãos, conversar com as células, falar do evangelho, porque nós vamos falar do tema evangelho e vivência. E Emmanuel fala que é possível falar do reino divino aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis, mas para ele esse negócio não encaixava. Agora eu fiquei imaginando, ele é da equipe do senhor Langerton, que não admitia que se cortasse o galho de uma árvore para fazer a fitoterapia. E se por acaso quebrasse o galho, tinha que levar o galho inteiro e não desperdiçado. O que ele estava fazendo? Fitoterapia não é o diálogo com a essência da vida? Ou seja, trabalhava na causa sem saber o que estava fazendo. Porque o trabalho desse mestre é uma coisa encantadora. Por isso, nós podemos estabelecer leis que corrompem outras leis. Corrompe o equilíbrio do nosso próprio universo. E é o que nós estamos vendo, lamentavelmente, não só em nosso país. Isso é mundo afora. Mas chega o final do ciclo.
E agora o mundo, como um organismo vivo, vai doer nesse organismo, que é o que nós estamos vendo, essa dor evolução, que começou pelo sul e foi apenas uma pequena amostra. Cidades como Rio de Janeiro, São Luís, Recife, Fortaleza e outras cidades litorâneas vão passar por provas bastante significativas se os habitantes dessas cidades não mudaram o comportamento antes. Porque, segundo Joana de Ângeles, os nossos pensamentos em desalinhos, nossas emoções desgovernadas, interferem nas placas tectônicas e provocam os tsunamis. E essas cidades vão ser visitadas por eles. Agora, se mudarmos o comportamento, nós podemos neutralizar. Santos também está na rota. Agora, tudo isso pode ser evitado. Tivemos o primeiro sinal, agora podemos evitar os demais? Podemos. Porque o pensamento harmonioso vai acalmar os ânimos, vai transformar antes que chega. Não tem nós chamamos de prevenção. Eu posso, pelo um histórico familiar, genético, contrair um câncer. Mas se eu mudar o comportamento, eu não sou obrigado. Ele está no material genético, mas não sou obrigado a desenvolvê-lo. Eu posso mudar o genótipo, eu posso mudar o fenótipo. Então depende de mim entender essas leis hormonais, quando elas estão dissonando no que nós chamamos de harmonia, ou leis de equilíbrio e de harmonia, e voltar no prumo, ou recobrar a consciência e trazer as leis de equilíbrio, de paz, saúde e prosperidade em todos os sentidos. Maravilha, né? É bem interessante essa questão da dor. Nos faz refletir muito, né? E eu lembrei de Joana de Ângeles, que ela pede para agradecer a dor, né? ela é um dos espíritos que me despertou a esse sentido, de agradecer as provações, porque a dor, ela traz, sim, altas reflexões para o espírito e ele muda de curso, né? Então, ele pode mudar de curso se assim o quiser. E essa outra questão das placas tectônicas, da influência do nosso pensamento, né, em tudo, eu posso, então, aqui do Mato Grosso do Sul, onde, em tese, está longe do tsunami, né? Eu vou colocar em tese, porque nós estamos sobre o maior aquífero existente, né, no mundo, então nós temos muita água embaixo. Mas estou longe lá do tsunami do mar. Eu posso auxiliar os meus irmãos, né, de todo o litoral a mudar essa frequência mental. Então, acho que essa força de corrente, de pensamento, é o que nós podemos fazer. Assim como nós estamos auxiliando os nossos irmãos que estão passando por dor e sofrimento no Rio Grande do Sul, né, através da nosso mental, né? Não é só a doação física, mas a doação mental, a doação do pensamento, né? De você estar movimentando, então, de uma forma reversa ao movimento que vem acontecendo. Mas eu sei que quem está naquela terra, o comprometimento dele é com aquele lugar, né? Ele não nasceu por acaso lá, não foi atraído por acaso lá, e não é por acaso que ele está nesse local hoje. Exato, né? Com certeza. E se o exemplo de um transforma o contexto, e se a obra O Despertar da Consciência, tanto o volume 1 quanto o volume 2, tenha essa intenção de ajudar nessas transformações, temos grandes esperanças, porque já tem obras espalhadas pelo Rio de Janeiro, por Recife, Santos, São Luís, praticamente elas foram primeiro, curiosamente, para essas cidades. Foi para outros estados já também, né? Mas quase que foram as primeiras para as cidades, a que foi afetada e as que podem ser. Porque tudo isso pode ser evitado. A lei de Deus, como nós falamos, não é de punição. Tanto que a reencarnação de Sergismundo, conforme o espírito Alexandre na obra Missionários da Luz, com André Luiz,
Chico Xavier, ele fala, você vai nascer com zonas propícias à eclosão de um infarto fulminante, porque você deu um tiro no que antes era seu desafeto e agora será seu pai. Mas o buraco foi no seu coração. Se você tomar boas resoluções na infância, na adolescência, quer dizer, voltar ao equilíbrio, à corrente da vida, no momento aprazado, não precisa ser assim. Como no caso do Rio Grande do Sul, sabemos que não foi às chuvas. Sabemos quem fez e por que fez. Agora é necessário que haja escândalo. Ai de quem fizer. Só que na lei de Deus não existe, com todo respeito a esses seres inocentes. Só passam pelas provas quem delas necessitam. Ou passaram para ajustar-se perante as leis, ou para encorajá-los ou encorajar outros a passar, a não fugir da prova. Porque muitos espíritos que desencarnam nesses desastres, nesses fenômenos destruidores da natureza, não precisam da prova como mecanismo para redimir-se. Eles passam apresentando-se para encorajar os outros a vencer os seus próprios medos, como foi lá nas torres que caíram, ou melhor, que foram dinamitadas num país, como nós já falamos, e não foi aquela holografia aérea que criaram, como se fosse 2 aviões. Um avião não atravessa um prédio com a estrutura gigantesca, por mais que ele seja de aço, naquela velocidade. Nós sabemos que não tem como isso acontecer. Agora, essas máquinas que fazem esses hologramas quase perfeitos, como vão fazer daqui a uns dias, como se Jesus estivesse voltando, já imaginaram o fenômeno? Como se ETs estivessem chegando, e se não tivermos o conhecimento, vamos cair nessas armadilhas outra vez. Acho que aqui já temos bastante conteúdo para você que vai nos assistir, que estará nos assistindo nesse dia, nesse domingo. Vou informar, né? Esqueci de informar que está sendo gravado, né? Esse evento, essa aula de hoje. E se você quiser deixar os seus questionamentos, seus comentários, né, no próximo domingo, a gente terá o prazer de estar aí refletindo sobre. Eu vou finalizando, né, porque já está dando 1 hora, é muita coisa, né, Sebastião? E não adianta a gente colocar muita coisa ao mesmo tempo, né, até mesmo para que todos nós possamos reflexionar e compreendermos um pouco mais das leis divinas, e saber que ela é uma lei do amor, né? É uma lei da paz, é uma lei que vem trazendo para nós só harmonia, né? Então, o desequilíbrio não parte dessa lei, parte de nós. Eu agradeço infinitamente a sua participação, a participação do Marcelo, do Sebastião. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, dar o seu tchau, e depois para o Sebastião. Bom, agradecemos aí pelo aprendizado extra aí, e eu percebo assim que toda vez que o Sebastião faz esses comentários, essas explicações, que me falta desde o fundamento, assim, de acompanhar o raciocínio, ligar quem é quem ao consciente, subconsciente, às ações. Tem que reler esse livro aí mais umas 10 vezes cada capítulo para ter uma ideia do que de conseguir sequenciar na velocidade que ele fala os acontecimentos, né? Falta tipo assim, um raciocínio suficiente para entender o passo a passo que ele vai falando. Tipo assim, é realmente uma limitação que ainda me tem, tipo, vincular a palavra ao pensamento, a ideia pronta, né? Vamos assim dizer, né? Quando você fala inconsciente, trazer toda a bagagem do que é o inconsciente para poder conseguir entender a explicação, né? Então,
Eu acho que vou ter que voltar à época lá de concurseiro, né? Que para cada palavra fazia um conjunto de anotações, explicações, para poder ter uma ideia de quando precisar dela, ela está disponível, né? Ainda o aprendizado ainda é longo, né? Se progredir um pouquinho nessa encarnação, estamos no lucro. Agradeço a todos aí pela participação. Obrigada, Marcelo. Mas é por isso que tem um glossário no livro. Os dois. E se o glossário não atender e precisar de anotação, tivemos também o cuidado, o Alexandre teve o cuidado de criar os bloquinhos. Se não quer anotar muita coisa, então esse menorzinho, para não esquecer. Pode até levar na bolsa para pôr no carro, né? Se quer anotar um tantinho mais, aí tem esse maiorzinho. Se quer aquele que enche o caderno e depois você troca só o miolo, esse aqui, o caderno inteligente. Aí se quer um maiorzão assim para falar, não, essa agora eu vou fazer umas... Aí tem 4 possibilidades, porque quando a gente anota no caderno, a gente grava melhor. Isso é científico, são estatísticas. Então agora o Marcelo vai ler, reler e vai fazer as anotações, como ele fazia na época dos cursinhos e etc., ou como ele recomenda para alguém fazê-lo. Porque só assim vamos fixar. Tanto que no início, Marcelo, para entender melhor a Bíblia, eu digitei a Bíblia quase inteira. Eu digitando, anotando, às vezes eu não anotava muito, porque se eu anotasse, depois tinha que ver alguém para interpretar a minha letra, para adivinhar o que estava escrito. Então eu digitava e era um meio de eu gravar. E como que eu fazia depois para não esquecer? Aí eu saía contando para todo mundo que eu estudei naquele dia. Disfarçadamente, eu ia falando disso, daquilo. A Adriana sabe disso. Às vezes não tem nada a ver o que eu acabei de falar na palestra com a palestra. Mas é uma memória que eu recobrei no dia anterior, algo que eu quero lembrar. Então, a cada diálogo com alguém, eu invento uma desculpa e falo daquilo até criar a memória viva. Aí ela nunca mais se apaga. Por isso, nesse instante divino, onde nós estamos concluindo mais esse estudo, tenha essa intenção, que fique vivo na sua memória para que não haja esquecimento. E isso é tão fantástico que quando você necessita desses conhecimentos, como aconteceu conosco no início, às vezes estudávamos, voltava de novo, lia, relia mais uma vez, e aparentemente após fazer as anotações, parece que esquecíamos. Mas quando começamos a proferir palestras, vinha tudo à tona. Às vezes não programamos uma frase para uma palestra. E os conhecimentos vão fluindo como se fossem e são seres vivos, e você fica apenas na coordenação daquilo que foi profundamente estudado e também compreendido e experienciado. Um domingo de paz, amor e luz. Abraços de luz e paz e até já. Tchau, tchau. Um grande abraço. Gratidão a todos vocês.